Olá, tudo bem? Sou o professor Mário Borges. Continuaremos o nosso curso de Direito, Noções de Direito Administrativo. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Tira dúvida. Lembrando que cada dúvida que deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Então vamos lá. Essa é a nossa terceira semana. Aula, sobre noções de direito administrativo. Empregados públicos. Os empregados públicos são aqueles titulares de emprego público e não de cargo da administração direta e indireta, sujeitos ao regime jurídico da CLT, ou seja, consolidação das leis trabalhistas. Por não ocuparem cargo público e serem seletistas, não têm condição de adquirir a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, ou seja, da nossa Carta Magna de 1988. Nem podem ser submetidos ao regime de previdências próprio dos servidores públicos, sendo enquadrado no regime geral de previdência, INSS, como também os titulares de cargo em comissão ou temporários. Aplica-se aos empregados públicos a regra do concurso público, seletivo público. Regime de trabalho. A figura jurídica do emprego público se trata de um regime de trabalho alternativo no âmbito do serviço público, e a mudança criada pela Emenda Constitucional 19, que nós vimos na aula anterior, acabou por estabelecer a seguinte distinção conceitual. A. Os servidores estatutários ocupam cargos públicos regidos por respectivos regulamentos da União, do Distrito Federal, de estados e de municípios. B. Os empregados públicos ocupam empregos públicos, subordinados às normas da consolidação das leis trabalhistas, e os contratados por prazo indeterminado para exercício de funções na administração direta autárquica e fundacional. Os empregados públicos não têm estatuto próprio, sendo regulados por lei específica, a depender da esfera de governo que estejamos tratando, ou seja, federal, estadual ou municipal. A Lei Federal 9.962, do ano de 2000, por exemplo, disciplinou o emprego público no âmbito da administração federal. Artigo 1º. O pessoal admitido para emprego público na administração federal direta, autárquica e fundacional terá uma relação de trabalho regida pela consolidação das leis dos trabalhos, aprovada pelo decreto de número 5.452, de 1º de maio de 1943. E lembrando que 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Legislação trabalhista correlata naquilo que a lei não dispuser em contrário. Vamos ver agora a diferença entre empregado e servidor público. Pode-se resumir as diferenças existentes entre o empregado e o servidor público nos seguintes aspectos: estabilidade, processo seletivo, previdência social e oportunidade de carreira. Conclui-se que, para adotar o regime do emprego público, os estados e municípios terão de fazer adequações legislativas tais como: primeiro, revisão constitucional para efeito de criação da figura do empregado público, do emprego público. Promulgação de lei específica para disciplinar o emprego público no âmbito da administração pública que lhes corresponde. Terceiro, letra C, e autorização de abertura de quadros de empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, o que só pode ser feito se não houver impedimentos decorrentes dos limites de gasto de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Servidores temporários.
Os servidores contratados por tempo determinado são aqueles submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, 10 da Constituição de 88. Errei. 9 ali. Os servidores contratados por tempo determinado são aqueles submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 9º da Constituição de 88, bem como ao regime geral de previdência social. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, interesse coletivo. Esses servidores estão vinculados a uma relação de dependência e subordinação, integrando transitoriamente o corpo estatal da qualidade de sujeitos que opera em nome e por conta do Estado. A Lei 8.747, de 9/12/93, exercem função pública desvinculada de cargo ou emprego público. Vejamos parte da lei que rege o assunto. Então, repetindo, a Lei 8.745, de 9 de dezembro de 93, Diário Oficial da União, 10/12/93, alteradas pela Lei 9849 de 99, número 11.123 de 2005. Cargos e funções públicas. Cargo público. O cargo público é o lugar instituído da organização do serviço público com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, com remuneração correspondente, para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. Classes e carreira desses cargos. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes se constituem os degraus de acesso na carreira. Exemplo: classe A, ministros; classe B, presidente de estatais. Carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão, escalonados segundo a hierarquia de serviços, por acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. Exemplo: um bancário começa como técnico e chega a gerente através de concurso interno. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos poderes e órgãos públicos. As carreiras se iniciam e terminam, pessoal, nos respectivos quadros. Quadro, o que é quadro? É o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder. O quadro pode ser permanente ou provisório, mas sempre estanque, ou seja, não admite promoção ou acesso de um para outro. Cargo de carreira é o que se escalona em classes para acesso privativo de seus titulares até o da mais alta hierarquia profissional. Cargo técnico é o que exige conhecimentos profissionais especializados para o seu desempenho, dada a natureza científica ou artística da função que encerra. Exemplo: técnico em laboratório. Cargo em comissão é o que só admite provimento em caráter provisório. Por disposição constitucional, são declarados em lei de livre nomeação, sem concurso público, e exoneração, artigo 37, parágrafo 2 da Constituição Federal, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, artigo 37, 5º. Exemplo: secretário municipal, ele é colocado e retirado quando assim o prefeito entender que deve. Cargo de chefia é o que se destina à direção de serviços, podendo ser de carreira ou isolado, de provimento efetivo ou em comissão, tudo dependendo da lei que o instituir. Exemplo:
chefe do cartório eleitoral. Vamos ver o que é uma função pública. Função pública é a atribuição ou conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para execução de serviços eventuais, sendo comumente remunerada através de prolabore, ou seja, recursos financeiros, dinheiro. Em face da Emenda Constitucional de 19, que vimos nas aulas anteriores, as funções de confiança só podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e se destinam, pessoal, obrigatoriamente apenas para atribuição de direção, chefia, assessoramento, que são de natureza permanente. Assim diz o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, LIMP. Também ao seguinte, veja, Emenda Constitucional 19 de 1998. Criação e transformação e extinção de cargos. Vejamos agora a possibilidade de criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos. Poder Executivo. A possibilidade de criar, transformar ou extinguir cargos, funções e empregos públicos no Poder Executivo exige lei de iniciativa da Presidenta da República, dos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme seja o nível da administração interessada, ou seja, federal, estadual e municipal. Na transformação, temos a extinção de cargos anteriores e criação de novos que serão providos por concurso ou enquadramento dos servidores já integrantes da administração. Portanto, a investidura nos novos cargos poderá se dar de forma originária, ou seja, através do concurso público, ou derivada, desde que preenchidos os requisitos legais. Com a extinção, removem-se os titulares para cargos equivalentes. Se estivermos tratando de servidores estáveis, que têm estabilidade, extinto o cargo, ele será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Exemplo, um funcionário público federal poderá ser aproveitado no Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Poder Legislativo, pessoal. No Poder Legislativo, a criação, transformação e extinção de cargos ou funções ou empregos públicos cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores, respectivamente, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, LOA. Poder Judiciário. No Poder Judiciário, pessoal, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, dos juízos que eles forem vinculados, bem como a fixação desses subsídios de seus membros e dos juízes, inclusive tribunais inferiores. Observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Dependem de lei de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça. Constituição Federal 96.2b, salvo no tocante ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja fixação deve observar o disposto no artigo 48, 15 da Lei Constituição Federal de 88. Cargos e funções públicas. Formas, vamos ver as formas desses cargos e dessas funções públicas.
Originário. Primeiro, originário. Primeira investidura, quando se presta concurso para determinado cargo e se consegue aprovação. Segundo, derivado. Ocorre quando o provimento derivado, quando o servidor se encontra na mesma carreira. Pode ser de 3 formas. Quais sejam essas formas? Primeiro, transferência. Permuta, das subformas, né, da transferência. Permuta é a troca do servidor de um lugar para outro dentro de uma área de atuação. Ou seja, imagina que o servidor esteja no Instituto Federal Norte de Minas, no campus Salinas, e vem para o campus Januária. Segundo, readaptação. Pode ser por limitação física. Exemplo, lesão por esforço repetitivo, né, o que comumente a gente chama de LER, por excesso de digitação, tendo que ser adaptada a uma nova função. E pode ser também por necessidade de serviço, ou seja, se há excesso de digitadores no CPD, Centro de Processamento de Dados, mas a falta destes na secretaria, os digitadores podem ser adaptados para o novo local de serviço. Pessoal, promoção ou acesso? Promoção ou acesso pode ser por antiguidade ou merecimento. Nas carreiras como magistratura, o servidor, ao passar ao patamar seguinte, não pode retroagir ao cargo anterior, mas existem cargos em que todos os servidores se encontram em um mesmo patamar com a existência de um cargo de chefia. O servidor que alcançar este cargo poderá retornar ao cargo anterior a qualquer momento. Reingresso. Reintegração, ou seja, ocorre nos casos de demissão ilegal. Para conseguir a reintegração, recorre-se à justiça ou a recurso administrativo. Readmissão, pessoal, ocorre quando o servidor perde a sua própria exoneração, pede a sua própria exoneração. Ocorrerá a readmissão se esta for conveniente para a administração. Aproveitamento. A administração pode extinguir cargos, mas quando isto ocorre e o servidor é estável, este ficará em disponibilidade, esperando pelo aproveitamento que poderá se dar no mesmo cargo que ocupava ou em outro semelhante. Reversão. Pode ocorrer por vontade própria ou ex officio, ou seja, interesse da administração, e consiste no retorno do servidor à atividade. Pode se dar de 2 formas. Aposentadoria ilegal. Exemplo, contagem de tempo errada. Outro, motivo de saúde. Exemplo, aposentadoria por invalidez. Normas constitucionais pertinentes aos servidores. Por meio do concurso público, a administração obtém moralidade, eficiência, aperfeiçoamento do serviço público, além de propiciar igual oportunidades a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Ou seja, no artigo 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o artigo 37 da Constituição Federal, vejam lá, né, esse artigo, dá uma lida para que vocês possam fixar isso da melhor maneira possível. Os concursos públicos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas devem ser precedidos de regulamentação prévia, ampla divulgação, ou seja, através dos editais, formação de bancas ou comissões e fixação de instância recursal, ou seja, onde que poderá impetrar o recurso daquele concurso. Outro fator importante a destacar em relação a este tema é o fato dos candidatos, mesmo aprovados e classificados, não terem
terem direito adquirido a nomeação ou admissão, eis que detém apenas expectativa de direito à investidura no cargo ou emprego disputado. Pessoal, não se admite. O que não se admite é a nomeação de outro candidato que não o vencedor do concurso, ou, eventualmente, o chamamento de candidatos sem o respeito à ordem de classificação. Ou seja, tem que ser chamado de acordo com a ordem de classificação. O terceiro não pode passar na frente do segundo. E assim sucessivamente. Pessoal, não se esqueça. Dá uma lida no slide. Não se esqueça. Concurso. Provimento do cargo se dá pela nomeação que se completa com a posse, investidura e o exercício. Volta. Vamos ver algumas irregularidades envolvendo concurso público. Algumas irregularidades envolvendo concurso público, ou seja, admissão de pessoal na administração, ausência de lei criando o cargo, fixação de idade, ou seja, mínima ou máxima, sem amparo legal, ausência de especificação por cargo de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais e deficiências, exigências de requisitos no ato da inserção e não por ocasião da posse, idade, escolaridade. Pessoal, por hoje finalizamos a nossa aula, né? Avisando e deixando mais uma vez o recado para vocês, né? Estou à disposição. Vocês têm meu telefone, caso tenham dúvida, entre em contato conosco, mas não deixe de ver as aulas, né? Pelo menos 1 ou 2 horinhas por dia, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível e vocês possam fixar a disciplina e ter excelentes notas e aprovação no curso. Quero finalizar deixando uma mensagem para vocês.